Boa tarde, eu me chamo Ananda. Eu vim hoje, a convite do professor Júnior, falar com vocês sobre a minha pesquisa do doutorado. Então, de antemão, eu gostaria de agradecer ao convite para estar aqui falando sobre a nossa pesquisa. Sempre uma honra estar participando da disciplina. Eu gostaria já também de pedir desculpas por não estar presente, né? Então, por alguns problemas em relação ao meu trabalho de mudança de horários, hoje eu não pude estar aí presente com vocês. Mas eu vou tentar de toda forma trazer aqui quais foram os passos que eu tive, quais foram a minha construção ao decorrer desse doutorado, as minhas dificuldades, o que eu aprendi ou não, para tentar mostrar para vocês como foi esse processo para mim. Desde já me deixo à disposição para tirar quaisquer dúvidas depois. Ao fim da apresentação, eu vou deixar meu e-mail de contato. Fiquem à vontade para me procurarem, para a gente conversar. Claro que se eu tivesse presente aí, teria esse momento nosso de interação, mas infelizmente isso hoje não vai ser possível, tá? Então, para iniciar, como eu disse, eu me chamo Ananda, eu fui aluna do PCM, tanto de mestrado quanto de doutorado, defendi minha tese agora em junho desse ano. O título da minha tese é Contribuições de Atividades Promotoras de Pensamento Crítico e CTS para licenciandos de Química. Eu tive como orientador o professor doutor Marcelo Pimentel da Silveira, que além do PCM é professor do Departamento de Química aqui da UEM. O professor Marcelo vem sendo o meu orientador desde a licenciatura no âmbito do PIBID e também tive a participação como co-orientador do professor doutor Rui Marques Vieira, que além de professor também do PCM, ele é um dos principais pesquisadores no âmbito do pensamento crítico e ele é da Universidade de Aveiro, lá em Portugal, tá? Então, como que nós organizamos esse trabalho? De que forma que nós pensamos a organização dele, tá? A minha fala, vocês vão perceber que eu vou tentar trazer mais em relação a como foi esse processo da pós-graduação, do doutorado, tá? Trouxe aqui meus slides da defesa, mas em alguns momentos eu vou me intensificar principalmente no como foi todo esse processo, principalmente no que permeia a metodologia, o pensamento de como a gente chegou a essa pesquisa. Tudo bem? Então, a nossa pesquisa, como nós a dividimos? Então, apresentamos um capítulo introdutório, onde mostramos a importância dessa pesquisa e o como chegamos a ela. É claro que também abordamos questão de pesquisa, objetivo específico, esses aspectos, mas principalmente mostramos a nossa trajetória e como nós chegamos a essa pesquisa. Nós, em relação a capítulos teóricos, nós apresentamos 2 e posterior à abordagem metodológica, por fim, o capítulo de resultados e discussões e a nossa conclusão. Ao decorrer da apresentação, eu vou falando um pouquinho mais como se constituiu cada um, tá? Então, na introdução, como eu disse, a gente discutiu um pouquinho sobre a minha trajetória de formação, desde como eu me percebi como uma docente, para a carreira docente, né? Então, foi lá no âmbito da licenciatura em Química, quando eu estava no 4º ano, que eu tive que eu pude entrar no projeto PIBID. Né? Eu tive a oportunidade de começar a participar do PIBID e lá eu me descobri como esse meu anseio pela docência, tá? Então o PIBID me proporcionou também parar de trabalhar para continuar meus estudos. Para quem não conhece, o PIBID é o Programa de Iniciação de Bolsas Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Então, é um programa no âmbito
da educação, em que a gente ia para as escolas, intervenções eram realizadas nas escolas, estudos teóricos dentro do programa. E nesse mesmo momento, junto ao PIBID, o grupo de pesquisa nosso também nos proporcionou participar do projeto de oficinas temáticas. Para situar vocês em questão a datas, esse período foi em 2014. Então, foi em 2014 que eu entro no projeto PIBID e também no projeto de oficinas. Como esses projetos foram importantes para mim, lá em 2016, quando eu ingressei no mestrado, a minha intenção era pesquisar o PIBID. Né? Então, para mim foi importante para minha formação, eu queria analisar a importância da formação do PIBID para a formação de outras pessoas. Né? Mas a gente estava no ano de incertezas em relação ao PIBID. E eu acho que aí é uma questão que a gente pode pontuar, que eu tinha muita dúvida se eu poderia modificar aquele projeto que eu iniciei, que eu fui aprovada no programa, se eu poderia modificar. Então, em conversa com o orientador, a gente chegou a essa questão de tentar um outro caminho, pois talvez investigar dentro do PIBID, uma ação do PIBID seria diferente. Seria difícil naquele momento. Então, eu sentei com o meu orientador, ele me apresentou todas as possibilidades e eu fui para casa estudar. Nesse mesmo tempo, a professora Neide Chioranes, ela estava lá em Portugal desenvolvendo a pesquisa de pós-doc dela. E ela nos mostrou, convidou o professor Marcelo a ler um pouco sobre pensamento crítico, que pelo meio das leituras e dos estudos dela, ela estava percebendo que a forma como que a gente abordava as nossas oficinas temáticas no nosso projeto eram muito parecidas com a teoria, com os pressupostos teóricos do pensamento crítico. Então, seria uma forma da gente validar essas nossas oficinas também. Né? Então, por meio da leitura e estudos, eu me interessei pela área e foi onde, no nosso mestrado, eu desenvolvi a pesquisa avaliando uma oficina temática no âmbito desse projeto. Com o projeto e com essa pesquisa, a gente chega ao fim percebendo que há necessidade da formação de professores no âmbito do pensamento crítico. Por quê? Pesquisadores da área, como qualquer outra ação, defendem que é importante que a gente tenha desenvolvido o pensamento crítico para a gente conseguir ensinar. Então, pensem comigo, se eu vou ensinar química, eu tenho que entender química, né? Mesma coisa do pensamento crítico. Como que eu vou mobilizar capacidades, por exemplo, de analisar, de exemplificar, se eu não tenho essas capacidades mobilizadas, desenvolvidas em mim? Né? Então, é como você ensinar algo que você mesmo não sabe. Então, a gente percebeu que quando aplicavam a oficina, mesmo ela tendo todo o planejamento com base no pressuposto teórico de pensamento crítico, quando era uma pessoa que não tinha planejado, no caso eu, a diferença de dados era diferente. Então, surgiu a ideia da nossa pesquisa do doutorado, né? Então, o nosso doutorado emerge de um braço que a gente precisava desenvolver mais no mestrado, que era investigar a formação de professores no âmbito do pensamento crítico. Mas aí talvez vocês estejam me questionando, e o CTS? Onde que entra o CTS nisso tudo? Então, há também, por meio de pesquisas e estudos, que quando o pensamento crítico é ensinado, é desenvolvido, relacionado com a orientação CTS, ou seja, relacionado com o ensino que aborde a ciência, a tecnologia, a sociedade, ou a ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, é mais fácil desenvolver o pensamento crítico. Então, ambos têm o objetivo de desenvolvimento para a cidadania, para a tomada de decisão. Então, foi aí que entra o ensino com enfoque CTS, tá? Com isso tudo, a gente chega ao que foi a nossa questão de pesquisa. Então, o que a gente buscava pesquisar e responder nessa nossa
nosso trabalho de doutorado. Quais os contributos de propostas de ensino CTS, pensamento crítico, em licenciandos de Química de uma universidade pública do estado do Paraná, na disciplina de estágio supervisionado 2. Tá? Posteriormente, eu vou discutir um pouco quem são os nossos participantes, onde foi desenvolvido toda essa pesquisa, tá? Com isso, para ajudar a responder essa questão de pesquisa, a gente chega ao nosso objetivo geral. Então, eu tenho muito comigo que a questão de pesquisa, ela tem que estar intrinsecamente relacionada com o objetivo geral. Então, qual foi o objetivo geral que a gente elencou? Investigar como licenciandos de Química de uma universidade pública do estado do Paraná interagem com propostas de ensino CTS, pensamento crítico, proporcionados por uma disciplina de estágio supervisionado 2. Tá? Para então responder aquela questão e atender esse objetivo geral, nós elencamos 4 objetivos específicos, que são: o primeiro, identificar a concepção inicial desses licenciados sobre pensamento crítico e enfoque CTS. Posteriormente, o segundo objetivo específico, caracterizar as atividades que foram desenvolvidas ao decorrer das aulas da disciplina de estágio supervisionado 2 sobre pensamento crítico e CTS. Terceiro, apreciar por meio de um instrumento de qual forma esses estudos teóricos de pensamento crítico e CTS foram incorporados às sequências didáticas. E, por fim, descrever por meio de todas as atividades que foram desenvolvidas a compreensão sobre os aspectos CTS e pensamento crítico desses participantes. Então, com isso, eu chego aqui aos capítulos da nossa pesquisa. Eu não vou me aprofundar no sentido do que é esse pensamento crítico da forma como que está lá na tese. Mas aqui eu quero mostrar para vocês algumas informações. Como a gente organizou, então quais foram os tópicos que permeiam esse primeiro capítulo, e definir o que é pensamento crítico, caso alguém nunca tenha ouvido falar ou se debruçado nessa perspectiva, tá? Então, esse nosso primeiro capítulo teórico, a gente dividiu ele em 3 seções, que são: a primeira, o movimento do ensino do pensamento crítico, então onde a gente discutiu principalmente o histórico, então como surgiu, o porquê surgiu, né? Quais são os quadros conceituais que nos permitem o auxílio de como desenvolver esse pensamento crítico, quais as estratégias que a gente pode utilizar para esse desenvolvimento. Então, nessa primeira sessão a gente faz isso. De posse, então, dessa discussão, o que vem a necessidade de entender o que é o pensamento crítico. Então, ao decorrer dos anos, essa definição foi construída por diferentes pesquisadores. Então, nesse segundo subtópico, a gente traz um pouquinho de vários autores, o que eles discutiam, o que era pensamento crítico para esses alunos, para esses pesquisadores. Então, ao fim, a gente chega e enfatiza qual que é a definição que a gente vai adotar na pesquisa, que é a de Tenreiro Vieira e Vieira, que são pesquisadores portugueses que já estão há mais de 20 anos estudando, pesquisando sobre pensamento crítico. Então, o que é pensamento crítico, né? Pensamento crítico, ele é reflexivo e ele está centrado na avaliação de uma ação ou comunicação. Então, ele envolve 4 dimensões ou componentes, que são capacidades, disposições e atitudes, normas e conhecimentos. E há alguns termos-chave também que permeiam a definição e o pensamento crítico, tais como racionalidade, reflexão e avaliação. Ao fim disso, a gente buscou, então, na terceira sessão, discutir um pouco como o pensamento crítico está sendo discutido no âmbito do ensino de ciências no Brasil, tá? Então, a gente percebe que é um campo que é recente aqui no Brasil, mas está em grande ascensão nessa última década. Então, a gente fez uma busca em periódicos, nas plataformas que tem as teses, dissertações, e fizemos uma pesquisa. Claro que não numa
metodologia de pesquisa bibliográfica, mas a gente fez uma discussão sobre esses trabalhos que nos permitiu chegar a essa conclusão, que é um campo recente no Brasil, mas também que está aumentando cada dia mais, tá? O segundo capítulo, então, teórico, é a abordagem para o enfoque CTS. Igual o primeiro de pensamento crítico, primeira sessão a gente discute o que foi o movimento CTS. Quais os seus desdobramentos, que são 3, que é o movimento CTS, o campo de estudos CTS e a abordagem CTS. Como surgiu, quando surgiu e por que surgiu, isso a gente discute. E depois a gente entra na segunda sessão, onde a gente vai discutir o desdobramento do enfoque CTS. Por quê? O nosso trabalho tem o âmbito, o objetivo dele é educacional. Então, está sendo elaborado, está sendo investigado um contexto de ensino. E o desdobramento do enfoque CTS, ele tem como objetivo principal a educação, né? Então a gente discute um pouquinho o que é o enfoque CTS. E por fim a gente faz uma articulação aí entre o desenvolvimento do pensamento crítico e a educação com enfoque CTS. Por que que ambos se articulam e por que que a gente pode dizer que ambos podem ser articulados, né? Aqui nesse momento eu quero ressaltar um dado importante em relação aos nossos capítulos teóricos. Então, na primeira versão, até acho que para a qualificação, eu tinha elaborado 3 capítulos teóricos. Como vocês podem observar, em todo momento eu estou falando que a gente vai investigar os licenciandos de Química na formação inicial, é uma disciplina de estágio supervisionado 2, então eu tinha muito certo na minha cabeça que eu teria que ter um capítulo sobre formação inicial, sobre formação de professores, né? Então isso eu fiz. Tanto que foi meu primeiro capítulo, ele era até na primeira versão, o capítulo 1 da minha tese, né? E só que eu não conseguia articular ele com a minha tese. Ele parecia que estava fora, eu não conseguia dar a importância que deveria para o capítulo, né? Então, foi a primeira coisa que eu fiz, foi o meu pontapé inicial para discutir a tese, mas por fim, depois da qualificação, a banca sugeriu modificá-lo. Nós, depois da qualificação, trabalhamos em cima do capítulo, mas entendemos que não estávamos avançando. Então, o capítulo ele não ia no sentido da formação no pensamento crítico, no CTS, eu não conseguia fazer aquela articulação. Ele estava mais no sentido de como surgiu a formação inicial no Brasil, o estágio supervisionado, aquele capítulo teórico que a gente está acostumado, teses, dissertações, mas isso estava fora, né? Então, no último momento, a gente decidiu recortar, tirar fora da nossa tese, guardar lá, e a banca até no fim achou que ficou melhor da forma que a gente organizou. E, ao fim, foi discutida a importância, então, de, ao decorrer dos capítulos, tanto do 1 de pensamento crítico quanto do 2, discutir essa formação, mas articulando esses 2 capítulos, tá? Então, e com isso, o que eu quero dizer? Por que eu toquei nesse assunto? Muitas vezes a gente fica muito preso ao que deve ter, que uma tese tem que ter, não sei, 3, 4 capítulos teóricos, tem que discutir, tem que ter tantas páginas, mas muitas vezes não é assim. Tem que fazer sentido para aquela pesquisa, né? Tem que fazer sentido para o que você está escrevendo. Não precisa encher de 1000 páginas se não vai ter um objetivo, se não vai ter um sentido para aquilo. É melhor fazer um trabalho mais enxuto e que não fuja, né, do nosso objetivo. E ao fim, realmente, eu acho que ele ficou bem mais estruturado, bem melhor estruturado, sem esse terceiro capítulo, que está guardado lá posteriormente. Não é nada perdido, né? Então, posso utilizar no futuro trabalho e também eu vou utilizá-lo em alguns trechos para conseguir fazer essa articulação com esses 2 capítulos teóricos que eu tenho, tá? Com isso, a gente chega ao nosso capítulo metodológico, que foi onde eu disse que eu quero me atentar mais à discussão aqui com vocês, tá? Para minha defesa, eu trouxe esses 3 principais pontos.
como que a gente classificou a pesquisa, quem são os nossos participantes e quais foram os momentos da pesquisa, né? Então, antes de falar sobre esses 3 tópicos, eu quero mostrar qual que foi o contexto, né? O quando que essa pesquisa foi realizada. Então, eu entrei no curso de doutorado no PCM em 2018, tá? Ao decorrer do ano, nós fomos já trabalhando o projeto de pesquisa, tá? Então, junto com as disciplinas do primeiro ano, eu já fui trabalhando, principalmente por causa que eu tinha que apresentar nessa disciplina de seminários. Então, como a gente entra no doutorado com aquela pesquisa, inicialmente ela era muito semelhante ao que eu estou apresentando aqui, o que foi o fim, só que a gente modificou. E todos sabem que, até por questões éticas, mesmo tendo um orientador já no PCM, quando eu fiz o processo para entrar no doutorado, meu orientador não tinha visto esse meu projeto, né? Então ele precisava ser trabalhado, então precisava ser aprofundado, lapidado, para a gente conseguir entender, tá, o que a gente vai pesquisar, como que vai ser. Então, em 2018, nós fizemos esse movimento, que era, além das disciplinas que eu estava cursando, eu me aprofundei no projeto e até o meio do ano, lá para agosto, setembro, eu submeti ele ao Conselho de Ética, né? Para no começo do ano de 2019 já conseguir coletar meus dados. Então, eu comecei a coleta dos meus dados em 2019, tá? Aí eu destaco a importância de planejarmos as intenções da pesquisa e o porquê eu acho que foi importante eu ter feito essa coleta de dados já no meu segundo ano. É claro que algo que a gente não poderia imaginar, como foi o que aconteceu em 2020, que a gente teve que ficar dentro de casa, a doença que aconteceu, nós não imaginávamos, mas se eu tivesse deixado para coletar meus dados no terceiro ano, isso teria me atrapalhado. Então, que bom que eu consegui coletar em 2019. Em 2019 eu estava com meus dados todos coletados. Então, junto ao meu orientador, a gente planejou o que seria importante para a pesquisa, né? Então, como a gente conseguiu pensar tudo isso com antecedência, ele pôde, por exemplo, escolher a disciplina que ele ia lecionar, pensando já na minha pesquisa também, no objetivo. Então, como ele é um dos professores mais antigos ali do departamento de química, ele pode escolher a disciplina que ele vai lecionar. Então, ele já escolheu a disciplina de estágio supervisionado 2, porque é a disciplina na química, no curso de química da universidade, a disciplina de estágio supervisionado as disciplinas de estágio supervisionado acontecem nos 3 últimos anos, então o curso tem 5 anos de licenciatura. Nos 3 últimos a gente tem as disciplinas de estágio supervisionado 1, 2 e 3, tá? Por que a escolha da 2? A 2 é o momento que o licenciando ele começa a fazer intervenções na sala de aula. Então, na 1 ele só observa, né? E também é onde ele começa os planejamentos e a aplicação do próprio planejamento. Então, era um espaço em que a gente poderia fazer essa discussão de pensamento crítico e CTS e poderia avaliar se foi incorporado por meio das intervenções dele, por meio do planejamento da própria sequência didática. Por isso que a gente escolheu. A gente escolheu essa disciplina e organizar no estágio 2. Por que não no 3? Porque no 3 também é o maior tempo em sala de aula, né? Mas a gente tinha o medo e o receio, principalmente o receio, de chegar-se ao fim de 2019 da coleta de dados, a gente evidenciasse que faltaram dados, né? Então, a gente já fazendo a coleta de dados em 2019, estou no meu segundo ano de doutorado, propiciava, então, qualquer coisa eu continuar essa coleta de dados em 2020. Ao fim, a gente viu que a coleta de dados de 2019 já foi suficiente e eu tenho dados que até hoje eu ainda nem toquei neles, né? Eu não consegui analisar do volume tão grande que eu tenho de dados. Mas isso eu falo quando eu chegar nos momentos da pesquisa, como que a gente
como eu coletei esses meus dados, tá? Com base nisso, eu chego aqui na classificação da minha pesquisa, tá? Então, nós a classificamos como qualitativa do tipo estudo de caso. Para classificar a pesquisa, foi um processo que não foi fácil. Eu não tenho uma facilidade em relação à classificação de pesquisa, tá? Tenho muita dificuldade quanto a isso. Por mais que eu leia, por mais que eu estude, eu sempre tenho uma dúvida em relação a isso, tá? Então, num primeiro momento, como a gente pensou a nossa pesquisa, eu a classifiquei como uma pesquisa. Primeiramente, eu acho que eu classifiquei ela como uma pesquisa participante, tá? Então, por quê? Como que ela era inicialmente, tá? Então, eu estaria como pesquisadora coletando esses dados e observação participante, e eu observaria as ações do professor, né? Então, no curso do ensino superior, as intervenções dele, mas principalmente no âmbito das ações que ele estava realizando, tá? Com isso, o que a gente parou para discutir? Que teria intervenções minhas no planejamento dele. Então, inicialmente, o planejamento dele passou por mim, eu ajudei a pensar. Ao fim de toda a disciplina, toda a aula, eu conversava com ele, então eram ações que poderiam modificar a prática dele e até modificar. Mas aí vocês me perguntam, então por que depois, no fim, foi classificado como um estudo de caso? Porque no fim, depois da coleta de dados e na hora da análise, os meus olhos voltaram-se principalmente na análise dos dados coletados dos alunos, do material produzido pelos alunos. Então, eu acabei não avaliando o meu orientador. Tá, acabei de falar que o professor que eu estava observando era meu orientador, mas eu não avaliei o professor da disciplina, né? Então, as ações dele, eu avaliei o material produzido pelos licenciados, as entrevistas dos licenciados, a compreensão de todo esse processo dos licenciados. Então, por isso que a gente estipulou em conversa com meus dois orientadores que seria um estudo de caso. Então, é o caso específico desses licenciados que tiveram essa formação específica desse grupo, né? Então, é um estudo de caso. Com isso, quem são os nossos participantes? Então, como eu disse, foi feito no âmbito do ensino superior, na disciplina de estágio supervisionado 2, mas o que eu não falei até então é que a ementa da disciplina em nenhum momento ela aborda, por exemplo, o pensamento crítico CTS, tá? Então, a ementa, o que é necessário ser abordado na disciplina, em nenhum momento aparece tanto o pensamento crítico como a abordagem com enfoque CTS. Mas, por que então a gente buscou investigar essa disciplina? Porque a gente sabia que as intencionalidades do professor iriam nesse sentido. Então, a intencionalidade dele naquele ano letivo era abordar o pensamento crítico e os aspectos inerentes à abordagem CTS. Então, quem são os nossos participantes? Foram 12, tá? Então, são licenciados de 2 turmas, então, cada turma era em um dia, então, por semana eu acompanhava 8, cada disciplina de estágio supervisionado 2 são 4 horas semanais. No ano de 2019, quando eu fiz a pesquisa, hoje eu sei que já modificou um pouco a disciplina no mesmo curso. Então, nesse ano eu acompanhei as 2 disciplinas de estágio supervisionado 2, tá? Então, uma turma era na terça, outra turma era na quinta, por isso da codificação. E ao fim de todo o processo, de toda a disciplina, finalizaram 12 participantes, que são que a gente analisa os dados desde o início ao fim. E como que foi feito e quais os momentos que constituem essa nossa pesquisa, tá? Esses foram os momentos que a gente optou por analisar. Então, como eu disse, eu acompanhei essa disciplina, esse grupo, o ano letivo inteiro de 2019. Então, todas as atividades, todas as ações realizadas
foram gravadas por vídeo, então eu tenho material gravado de todas essas aulas, eu tenho todo o planejamento desse professor, eu tenho todo o material que esses alunos produziram ao decorrer do ano, tá? Tenho a entrevista final, inicial e final, e tenho os instrumentos que foram aplicados ao decorrer da pesquisa, tá? Então, aquele medo, aquele receio nosso de que poderia ser pouco material, a gente chega ao fim da coleta de dados e no início da análise sem saber como analisar tudo e em que sentido a gente iria com essa análise. Eu acho que até por isso que, ao decorrer, a gente modificou o nosso olhar, né? Então, o que antes eu ia olhar a prática do professor acabou indo num outro sentido, da análise das atividades que foram realizadas. Nada me impede de, posteriormente agora, a finalizar o trabalho em artigos, analisar a prática desse professor. Eu tenho todas as aulas gravadas, claro que um volume imenso, né? Então, transcrever é algo que é muito trabalhoso, então eu transcrevi as entrevistas, né? Então, a transcrição de entrevista é algo muito trabalhoso. Imagina de aula, em que tem vários alunos falando ao mesmo tempo. Então, eu tenho todo esse volume, em que eu assisti em alguns momentos para ajudar a lembrar do que aconteceu, mas eu não trago pedaços desses vídeos, ou não analiso esses vídeos aqui na tese, tá? Mas foram importantes para mim, para a minha coleta e para a minha reflexão da análise desses dados. Então, quais as etapas que eu analisei na pesquisa que a gente finalizou, tá? Então, primeiramente, foi aplicado o questionário Views of Science, Technology and Society, que é o questionário VOSTES. Depois, em cada etapa, eu aprofundo o que era cada questionário, o porquê de cada um. Posteriormente, a gente fez uma entrevista semi-estruturada inicial para investigar a concepção de CTS, pensamento crítico e as expectativas quanto à disciplina. Depois foi o acompanhamento de observação nas aulas da disciplina Estágio Supervisionado 2, para a gente entender como foi todo esse processo. A gente analisou o portfólio, que é um produto que eles realizam ao fim da disciplina. A quarta etapa é o acompanhamento e análise dos planejamentos das sequências didáticas que foram desenvolvidos por esses licenciados após também ao curso de formação. E, por fim, análise de todo o corpus da pesquisa, tá? E como que foi feita a análise de todos esses dados? Então, como vocês puderam ver, a gente tem diferentes instrumentos de coleta de dados. Então, a gente precisou de diferentes instrumentos para análise desses dados, tá? Então, por exemplo, a gente teve, para analisar as sequências didáticas com enfoque de CTS e pensamento crítico, nós adaptamos e unimos dois instrumentos de análise já validados, que ajudaram a gente a caracterizar CTS pensamento crítico das sequências didáticas. O próprio questionário VOSTES tinha suas capacidades que já eram a priori para a análise dos dados. O restante dos dados a gente utilizou análise de conteúdo, seguindo os pressupostos teóricos de Bardin, e para auxiliar a análise de conteúdo de todos esses dados, foi um volume bem grande, a gente utilizou o software WebQDA, que é um software de acesso, que a gente pode ter acesso livre por 15 dias, mas é um software pago, e ele nos ajudou a organizar esses dados de uma forma mais prática, mais sistemática, tá? Então, aqui a gente chega ao nosso quarto capítulo, tá? Então, o que é importante eu falar aqui com vocês antes de começar a apresentar quais foram os resultados? Eu acho que aqui nem preciso me atentar tanto quais foram os resultados, então vocês vão ver que vai ter alguns slides que eu vou até passar mais rápido, mas a parte que eu acho que foi mais difícil na análise dos meus resultados, dos meus dados principalmente, né? Então, eu tinha um volume bem grande de vários instrumentos. Cada instrumento, como eu tinha 12 participantes, eu tive um volume bem grande de discussão. Então, por exemplo, o questionário VOSTES, depois eu vou
mostrar ali um pouquinho mais dele, ele tinha 19 questões. Então, eu tinha 19 questões do questionário Vostes, que 12 pessoas responderam, 12 participantes responderam, então teve um volume bem grande. Então, como que a dificuldade que eu falo que eu tive foi em como que eu relaciono esses instrumentos entre si, como que eu chego ao resultado e a análise que eu preciso, né? Como que eu faço essa triangulação? Eu não posso falar que eu fiz uma triangulação, que eu não segui os pressupostos teóricos de uma triangulação, mas eu tentei fazer uma aproximação entre os resultados, tá? Então, acho que algo que me ajudou muito foi, ao fim da análise de cada instrumento, eu fazia uma síntese num tópico separado, uma síntese do que aquele instrumento me mostrou, né? Então, ali, no máximo uma página, sintetizar 20, 30 páginas que deu de resultado de cada instrumento. Isso já me ajudou a ver de uma forma mais próxima, né? Tipo, mais resumida o que eu tinha. E também pensar o porquê cada instrumento. Então, por exemplo, os 2 primeiros instrumentos, que é o questionário Voz e a entrevista semi-estruturada, o objetivo deles foi analisar a concepção inicial sobre CTS, pensamento crítico, que esses licenciados já chegavam ao curso de formação. Então, o que eles entendiam sobre isso, né? Antes de ter contato com a formação propiciada pela disciplina Estágio Supervisionado 2. Já os outros 2 instrumentos, eles já nos permitiam a concepção após a formação e também investigar quais as contribuições que essa formação trouxe para esses licenciados. Então, quando a gente consegue enxergar, quando eu consegui enxergar isso, como eu relaciono esses 4 instrumentos, eu acho que ficou mais fácil eu fazer o que eu chamei aqui de triangulação de dados, mas eu acho que o mais correto é falar na aproximação, na relação dos dados, para eu conseguir responder a minha questão de pesquisa. Antes disso, antes de pensar nesse esquema, era difícil, eu consegui fazer a análise de cada um, mas como relacionar cada um? Então, tentei fazer num tópico separado, então tentava relacionar tudo, mas eu via que eu começava a repetir algumas coisas que eu já havia discutido. Depois eu achei que seria melhor eu, ao decorrer, como os instrumentos era a construção um do outro, então era um processo de formação, estavam ligados uns aos outros. Então eu consegui ir fazendo essas aproximações ao decorrer que eu ia analisando cada instrumento, ia lembrando, e principalmente no momento da síntese. No momento da síntese eu conseguia trazer o resultado. Por exemplo, quando eu estava fazendo a síntese da entrevista semi-estruturada, e lá eu tinha perguntado para eles o que eles entendiam sobre ciência, o que eles entendiam sobre CTS, eu conseguia fazer a aproximação do resultado obtido lá no Vostes, né? Em que eles tinham uma concepção realista sobre ciência, ingênua sobre tecnologia, e aceitável sobre a sociedade, por exemplo. Então, eu conseguia fazer essa aproximação, tá? Então, acho que é importante, a gente chega nessa hora de análise dos dados e acaba fazendo análise e tudo, sem refletir um pouco qual que é o objetivo de cada etapa, o porquê que a gente usou aquele instrumento. São pensamentos, são reflexões que a gente faz lá no início, quando a gente está formulando o nosso projeto. E parece que depois de coletar esses dados na hora da análise, a gente acaba esquecendo. Então, é importante voltar lá e lembrar o porquê que eu fiz esse questionário, igual no meu caso, por que eu apliquei o questionário Vostes, o que eu queria com ele. O que eu queria quando eu apliquei, quando eu fiz a entrevista com esses licenciados. Eu queria entender qual era a concepção inicial deles. Já o portfólio, por que eu escolhi analisar ele, por que eu escolhi analisar as sequências didáticas? Porque esses materiais que esses materiais vão me ajudar a entender a concepção após essa formação desses licenciados, tá? Então, com isso, eu chego agora em cada etapa. Como que foi a análise de cada uma dessas etapas, tá? Então, o questionário Vostes, nós utilizamos a versão portuguesa de Canavarro. Ele
O questionário original, ele é de Aikenhead colaboradores. Esse questionário, salvo me engano, ele tem 114 questões, tá? O original. E ele busca entender a concepção de quem realiza, né, de quem responde essas questões, de relações entre a ciência e tecnologia e a sociedade. Né? Então, questões científicas, tecnológicas e sociais e a relação que acontece entre elas. Nós utilizamos a versão de Canavarro porque ela contém 19 questões, então já é mais curto para a gente até aplicar, e mesmo assim a aplicação deste questionário durou mais de uma hora, né? Foi um tempo bem longo para responder, porque eram questões longas. Então, as questões, como que elas eram organizadas? Então, a gente tinha o tópico sobre o que era falado, a temática, igual aqui, definição de ciências. Depois, uma afirmativa sobre aquele tópico, igual aqui, por exemplo, a definição de ciência é difícil, porque a ciência é algo complexo, que se ocupa de muitas coisas. Aí depois fala, a ciência principalmente, e depois tem afirmativas de A até H, normalmente, e essas afirmativas, elas têm categorias já a priori, elas já são organizadas em categorias tanto realistas, ingênuas e aceitáveis. Esse é um exemplo de quadro que eu fiz para cada questão. Então, para cada questão eu fiz aqui uma síntese dos resultados que foram obtidos. Então, por exemplo, LQ2, o licenciando de Química 2, ele assinalou a afirmativa C. E essa afirmativa, ela é caracterizada pelo próprio instrumento como uma concepção realista sobre a ciência, tá? Então, o que são essas concepções, o que são essas categorizações? Então, por exemplo, igual ali, quando a LQ2 assinalou uma concepção realista sobre a ciência, quer dizer que é uma escolha que expressa uma concepção apropriada da ciência. Quando ele assinala uma afirmativa que está categorizada como aceitável, quer dizer que é uma escolha parcialmente legítima, mas não totalmente adequada. E quando ele assinala uma alternativa que pode ser caracterizada como ingênua, quer dizer que é uma escolha inapropriada. Então, quando eu apliquei, que foi a primeira ação minha na pesquisa, eu apliquei esse questionário e coletei, eu fiz a tabulação desses dados conforme essas categorias. Tá? Então, eu separei o dado de cada licenciando e depois eu fiz uma questão geral, né? Uma organização geral desses dados em que eu obtive que, se a gente organizar por questão de a maioria de respostas de cada questão, a gente tem que a maioria das questões apresentaram respostas realistas e aceitáveis sobre as relações entre CTS, tá? Somente 3 questões apresentaram, em sua maioria, respostas ingênuas, que é a 7, a 13 e a 15. De forma geral, o que esses dados nos mostram? Né? Que em relação à concepção realista, a concepção realista eles têm esses licenciandos sobre o controle político e governamental da ciência, sobre as contribuições que a ciência e a tecnologia pode vir a ter para essas decisões. Além disso, como que a gente fez a discussão desses dados e desses resultados? A gente comparou com, além da teoria, é claro, mas com também outros trabalhos que aplicaram esse mesmo instrumento também para ou futuros professores ou professores em exercício. Então, a gente fez essa comparação. Então, esse resultado, por exemplo, realista que a gente obteve, é o parecido com o que Miranda e Freitas encontraram, Mancha na Daime, Lopes, Jesus e Garcia também encontraram. Em relação à concepção aceitável, a gente tem que eles, de forma aceitável, eles entendem o que é ciência, o que é ciência, tecnologia e qualidade de vida e o controle político e governamental da ciência. Resultado também parecido com o de Miranda e Freitas. E, por fim, em relação à concepção ingênua, lembra que a gente teve 3 questões com a maioria das incidências ingênuas? A gente tem que são ingênuas as respostas em relação à influência de grupos de interesse particular sobre a ciência, crenças religiosas dos cientistas e definição de efeito de gênero
nas carreiras científicas. O porquê que eu destaco essa nossa última concepção? Nós decidimos que, após a tabulação desses dados, a gente faria um segundo movimento para entender as respostas que foram classificadas como ingênuas, tá? Então, cada licenciando que respondeu alguma questão e acabou sendo classificada a resposta dele como ingênua, eu separei e, posteriormente, quando eu fui para a segunda etapa da pesquisa, que é a entrevista inicial, ao fim da entrevista, eu refiz essa pergunta. Por quê? Para a gente entender realmente se essa resposta desse licenciando é ingênua ou não, ou o que ele está entendendo sobre essa temática, porque havia algumas questões, algumas afirmativas que era, por exemplo, não há nenhuma alternativa que corresponda ao meu ponto de vista sobre essa temática. Então, a gente buscou investigar qual que é esse ponto de vista, então o que ele está entendendo ou não. E quando a gente faz esse movimento de volta, de requestionar essas perguntas para esses licenciados, há algumas mudanças, mas nem tantas. Então, igual a primeira questão, a primeira temática aqui apontada, ela sim, ela que antes tinha a maioria de suas respostas ingênuas, agora ela começa a apresentar respostas aceitáveis ou realistas sobre a temática. A segunda, sobre crenças religiosas, ela diminui a incidência de respostas ingênuas, mas ainda continua com a sua maioria ingênua. E a última, em relação ao efeito de gênero nas carreiras científicas, eles continuam apresentando uma concepção ingênua sobre a temática, tá? Então, em relação à segunda etapa, que eu já comecei a comentar, foi a entrevista semi-estruturada inicial. Então, para essa entrevista, a gente tinha 3 objetivos, que era entender a concepção inicial deles sobre pensamento crítico, a concepção inicial deles sobre CTS e sobre qual que era a expectativa deles em relação à disciplina, né? Então, com isso, a gente chega aqui. Inicialmente, eles entendiam o CTS como um recurso, como uma aplicação da tecnologia. Eles discutiam sobre os impactos que a ciência e a tecnologia têm para a sociedade, ou então o ensino por parte do conteúdo, ou que não conseguiriam definir. Em relação à definição de pensamento crítico, a gente tem que, para eles, pensamento crítico é questionar, é o ensino de forma crítica, é buscar por ferramentas para analisar. E por fim, as expectativas deles, lembrando o que eu disse anteriormente, é que a disciplina estágio supervisionado 2 é o primeiro momento em que eles começam a fazer intervenção em sala de aula, né, lá no ensino básico. Então, com isso, a gente vê que as expectativas deles vão nesse sentido de vencer o medo e a insegurança dessa intervenção, aprender como planejar, desenvolver-se como professor. Tá? Então, de forma geral, a gente tem que eles, em relação à definição de CTS, eles apresentaram concepções ingênuas sobre CTS, então eles não conseguem explicitar o que entendem sobre, principalmente no âmbito educacional. Então, o Vostes nos mostra concepções, em sua maioria, aceitáveis ou realistas sobre os tópicos, que compreendem essas relações. Mas, mesmo ele mostrando essas concepções, a gente chega quando a gente pergunta para eles o que é CTS, a gente vê que eles têm os jargões prontos, né? Então, a relação entre ciência, tecnologia e sociedade, mas eles não sabem, principalmente, explicitar o como que eles vão fazer uma atividade com essa abordagem, né? Então, isso a gente pode parar para pensar que também o Vostes, ele tem respostas prontas ali, né? Então, ele tem afirmativas. Então, quando esse licenciando, então, quando ele tem uma opção de respostas, ele consegue assinalar respostas que são realistas e aceitáveis. Mas quando ele tem que responder sem ter ali um material de apoio, as definições deles ainda estão no âmbito ingênuo, tá? Em relação à definição de pensamento crítico, a gente tem concepção inicial aceitável de que é questionar o mundo à sua volta, é uma forma crítica de ensinar, mas ainda não explicitam de como que eles podem fazer isso.
Também apresenta a concepção aceitável, que é a busca por ferramentas para permitir análise das situações e informações, mas também eles não deixam claro qual é essas ferramentas. Em relação à expectativa da disciplina, como eu disse, é principalmente no âmbito da insegurança de lecionar no ensino básico, desenvolvimento como professor e aprender mais o como planejar essas aulas. O nosso nosso terceiro instrumento de análise são os portfólios reflexivos. O que são esses portfólios? São materiais que os licenciados produziram ao fim da disciplina, contendo todas as atividades que eles realizaram ao decorrer de toda a disciplina. Para não ficar mais confuso, pensem que eles deveriam, ao fim da disciplina, preparar um material em que eles colocassem dentro desse material, fizessem reflexões e avaliações sobre todas as atividades ou as atividades que eles classificassem como mais importantes para eles ao decorrer dessa disciplina. E como eles teriam que tecer reflexões e avaliações, a gente nos permitiu analisar esse portfólio em duas etapas, que são: a primeira, a gente conseguiu analisar a concepção de CTS, pensamento crítico, dos licenciados. Então, por mais que não tenha sido pedido para esses licenciados de forma intencional definir o que era pensamento crítico e CTS nesse material, conforme eles tecem reflexões deles sobre as atividades, a gente tem indicadores que nos permitem fazer essa análise, tá? Então, por meio disso, a gente chega ao resultado que eles compreendem o que é CTS, eles também apresentam uma compreensão de CTS pensamento crítico como sendo algo semelhante, e também eles conseguem mostrar o potencial da abordagem CTS do pensamento crítico. A segunda etapa de análise desse instrumento, a gente analisou essas reflexões das principais atividades que eles apresentaram. Então, por exemplo, ao decorrer da disciplina, eles tiveram uma atividade em que eles assistiram um filme, eles tiveram um planejamento inicial que não tinha orientação, então eles deviam planejar uma atividade ali em pouco tempo, de como eles achavam que deveria planejar uma atividade. Eles discutiram muito sobre o planejamento da sequência didática ao fim, então eles relacionam muito o planejamento inicial com esse planejamento final, e a autoavaliação que eles faziam ao fim de um grupo de atividades, eles sempre se autoavaliavam. Então, com isso, o que a gente tem? Que o portfólio, por que a gente analisou ele? Ele reflete um processo, né? Então, os licenciados, eles tecem reflexões sobre a sua formação. Então, com isso, por mais que não seja intencional e não era um objetivo definir esse pensamento crítico, a gente tem indicadores que expressam essa compreensão desses licenciados. E é após a formação, né? Então, após essa formação, eles denotam conhecimento sobre as duas abordagens, eles citam a importância do uso delas e também do progresso quanto ao entendimento e exemplificação, tá? A segunda etapa, então, a gente tem a análise das atividades que foram desenvolvidas na disciplina. Então, por meio delas, a gente consegue evidenciar se eles discutem aspectos inerentes a CTS pensamento crítico. Aqui eu coloquei um exemplo. Então, no primeiro dia de aula, o professor ele apresentou para esses licenciados o filme O Menino que Descobriu o Vento. Não sei se aqui alguém já assistiu, mas esse filme, se a gente for procurar a sinopse dele, em nenhum momento vai falar que é um filme com abordagem educacional, em que ele permite a discussão de pensamento crítico CTS, mas o professor, por meio das características do filme, ele acreditou que teria essas características. E a discussão que foi feita ao decorrer da disciplina, ele também não apontou esses aspectos inerentes de forma explícita sobre o pensamento crítico CTS. Mas mesmo assim, quando esses licenciados analisam o filme, o que foi o filme, o porquê que esse filme foi passado, eles mostram aspectos que são inerentes à CTS, como, por exemplo, a importância de uma formação problematizadora, a reflexão sobre o contexto e transformação da realidade. Eles evidenciam um contexto socialmente relevante que interrelaciona o conhecimento científico e tecnológico.
Então, essas reflexões foram feitas ao decorrer de todas as atividades em que a gente consegue evidenciar esses aspectos tão inerentes a CTS, pensamento crítico. Por fim, a gente fez a análise das sequências didáticas que foram desenvolvidas pelos licenciados. Então, a gente tem, igual eu disse inicialmente, nós adaptamos 2 instrumentos já validados, um de Vieira e um de Marcondes et al. Então, de Vieira analisava pensamento crítico CTS, Marcondes só CTS. Então, a gente uniu as categorias que faziam mais sentido para a análise das sequências didáticas que foram produzidas por esses licenciados. Então, a gente elencou essas 5 categorias e, por meio da análise dessas 5 categorias, a gente chega aqui. As sequências didáticas que apresentaram uma temática sem a contextualização dos fatos não apresentaram uma problematização ao decorrer de todo esse planejamento. Os experimentos, em sua maioria, eram de conhecimentos de fatos, e a relação era fraca com o tema proposto. A natureza da informação dos textos, então, 4 apresentaram os 3 aspectos. Os demais, pelo menos, apresentaram 2. Então, nos textos a gente conseguia evidenciar a discussão de ciência e tecnologia, ou ciência e sociedade, ou tecnologia e sociedade, tá? 3 sequências didáticas não apresentaram em nenhum momento qual deveria ser o papel desse professor, e as demais, algumas inferências, mas não muito explícitas. Lembrando que esse sim era um objetivo que o professor pediu, que o material que eles produzissem, a sequência didática que eles produzissem, deveria ter discutido qual seria o papel do professor, então, instruções para o professor e também qual seria o papel do aluno, então, o material para o aluno. E mesmo assim, poucos o fizeram. E principalmente em relação ao papel do estudante, a maioria não deixa claro, somente 1 ou 2 que mostram alguns aspectos em relação a isso. Então, finalizando nosso trabalho, o que a gente conclui ao fim dessa nossa pesquisa, dessa nossa análise? A gente chega aqui ao início da disciplina, as compreensões dos licenciados sobre CTS, pensamento crítico, e sobre assim, a sua importância, eram ainda no âmbito de simplistas ou ingênuos. Por quê? Principalmente porque eles não conseguem discutir o como aplicariam ou promoveriam o ensino com esses aspectos. Posteriormente, ao fim da disciplina, eles conseguem diminuir um pouquinho essas visões que são simplistas sobre CTS, pensamento crítico. Eles começam a definir de forma mais clara sobre o que seria um ensino com esse enfoque e apresentam características CTS, pensamento crítico nas sequências didáticas. Em relação às sequências didáticas, CTS, a gente tem aspectos inerentes à abordagem CTS e nas reflexões deles, eles denotam uma maior preocupação em desenvolvê-la em relação ao pensamento crítico. Então, só que eles ainda apresentam dificuldades em desenvolvê-lo ao decorrer de toda a sequência didática, tá? Já em relação ao pensamento crítico, eles discutem a importância, por exemplo, do ensino voltado à formação do cidadão crítico, mas não de forma explícita a importância do desenvolvimento do pensamento crítico, ou que tal ação desenvolveria alguma capacidade do pensamento crítico. Então, esses aspectos não são mostrados de forma intencional. Só que também apresentam estratégias que são promotoras do pensamento crítico, que são discutidas ao decorrer da disciplina, como o questionamento, como a forma do uso dos experimentos, né? Então, respondendo à nossa questão de pesquisa, quais os contributos que são apresentados por esses licenciados? Então, a gente tem que esse é apenas o início dessa formação deles de CTS pensamento crítico. A maioria desses licenciados não tinham contato nem com os pressupostos teóricos de pensamento crítico, nem de CTS. Então, a nossa pesquisa contribuiu no sentido de desmistificar algumas compreensões pré-existentes sobre tais recursos, mas a gente chega que há a necessidade de continuar essa formação, tá? Então, isso caracteriza o curso de infusão, tanto do pensamento crítico como do CTS, que é ter essa formação de forma infusa ao decorrer dos anos. Então, por exemplo, a gente acredita que se esses licenciados
no próximo ano, na disciplina de estágio supervisionado 3, por exemplo, vocês continuassem a ter essas abordagens, né, a discussão desses pressupostos, as sequências didáticas, se eles a reformulassem, teria melhor resultados em relação à forma explícita dessas abordagens, né? Então, teria a forma mais intencional essas abordagens. A gente tem que, eles também, outro contributo é que eles modificaram a compreensão de contextualização e problematização. Então, eles entenderam que não é somente o uso de um tema ao início da atividade e que ele não funciona sem a relação com o conceito científico ou tecnológico, e também eles compreendem a importância do uso de estratégias promotoras de CTS, pensamento crítico, e experimentação e questionamento, tá? Então, qual que é a tese da nossa pesquisa? O que a gente defende ao fim de todo esse trabalho? A importância de cursos de formação com essa abordagem, tá? Então, se a continuidade desse curso de formação, se eles tiverem essa continuidade, com certeza é muito provável, que eu acho que é melhor falar assim, que esses licenciandos a cada dia mais vão melhorar esse entendimento. Assim como a gente também verificou que o entendimento deles foi maior em relação a CTS do que a pensamento crítico. Então, vem a necessidade da gente repensar o como discutir o pensamento crítico no âmbito da formação inicial. Porque CTS, eles apresentam maior preocupação e maior discussão em relação a isso, e o pensamento crítico acabou ficando um pouco de lado, tá? Então, essas foram as referências que eu utilizei nessa minha apresentação. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por terem me escutado. Aqui está meu contato. Eu deixo novamente aqui aberto para que vocês possam me procurar, tirar dúvidas. Eu gostaria muito de estar aí com vocês hoje para conseguir responder qualquer dúvida, para a gente conseguir dialogar ao fim dessa apresentação. Mas como não é possível, eu deixo aqui meu e-mail para que vocês possam entrar em contato, caso queiram. Para fechar, o que foi esse processo do doutorado para mim? Eu acho que foi muito importante, não só pela pesquisa, eu sempre converso com o pessoal do meu grupo de pesquisa, que eu faço parte, não é meu grupo de pesquisa, mas o grupo de pesquisa que eu faço parte, que a importância da gente pesquisar algo que a gente goste, que a gente tenha vontade, porque é um trabalho, por exemplo, a tese de 4 anos, né? Se for algo que a gente não goste, como que a gente vai se aprofundar? Desperte o nosso interesse, assim como aqui o pensamento crítico, a gente discutia com os licenciados a importância de um planejamento que desperte a curiosidade do aluno, que o faça querer estudar. É importante também que a gente esteja feliz com a nossa pesquisa para que a gente consiga também, né, nos aprofundar, entender. Então, isso foi muito, para mim, foi muito gratificante, porque pensamento crítico e CTS é algo que eu gosto muito, que eu gostei muito de pesquisar, principalmente pensamento crítico, que é algo que vem desde o meu mestrado. Então, para mim, por mais que a gente tenha passado por um momento complicado nesses últimos anos, na metade da minha tese, a gente teve aí esse afastamento de todos nós, essa doença, foi algo que me fez realizada em organizar, em fazer essa avaliação, a organização de todos esses dados, né? Como aprendizado, chega também a importância de um grupo de estudos, né? Então, se você tenha, dê valor a eles, porque muitas coisas eu fui melhorando, eu vejo que eu fui melhorando com o meu grupo, né? Então, se hoje eu consigo apresentar um slide mais organizadinho, mais bonitinho, é porque eu tive ali a interferência de algumas pessoas que me mandaram fazer novamente. Então, se eu tivesse apresentando os slides que eu apresentava lá no meu começo do mestrado, hoje vocês teriam visto aqui algo branco com muito texto e poucos esquemas. Então, isso para minha trajetória foi muito bom. Claro que eu pude me comprometer
dedicação total, graças à bolsa que eu tinha, mas fica aqui também o meu conselho de se envolvam o máximo possível nas atividades que você pode, né? Então, aprendam, não fiquem só na sua pesquisa, tá? É claro que é importante, a gente tem que se dedicar a ela, mas o grupo também é importante, as outras atividades que o programa pode te proporcionar é muito importante. Então, eu tive, em todo esse tempo, quando tinha o PIBID, eu continuei ali auxiliando. O projeto de oficinas, eu trabalho nele, eu venho participando desde 2014 até hoje. Então, é algo que me ajudou muito na minha formação e me ajudou a pensar também, a me constituir como Ananda professora e como Ananda pesquisadora. Perdão. Então, essas foram, acho que as minhas contribuições hoje sobre como foi esse processo para mim, tá? Como foi o processo desse doutorado. Novamente, eu gostaria de agradecer ao convite do professor Júnior. É um prazer estar